Doenças que a família real tentou esconder de todos. Kate não é a primeira, não é segredo para ninguém que a família real britânica adora manter seus segredos guardados debaixo de 7 chaves. Recentemente, testemunhamos o que tem acontecido com a princesa Catherine, nossa querida Kate Middleton, que assustou a todos com o anúncio sobre sua saúde. No entanto, os detalhes dessa internação até hoje são mantidos em segredo. Ainda não sabemos o motivo, mas não é a primeira vez que a família real tenta esconder o estado de saúde de um de seus membros. Desde as coisas mais simples até as mais mirabolantes, é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Primeiro, vamos recapitular todos os rumores cercando dois dos mais famosos membros da realeza, a princesa Catherine e o rei Charles. Se analisarmos friamente, até parece que há alguma teoria da conspiração nisso, não acham? Os dois ficaram doentes, ou pelo menos foram anunciados como doentes, praticamente na mesma época, em janeiro. Como sabemos, a princesa Catherine foi hospitalizada em Londres para uma cirurgia abdominal. Disseram vagamente que já estava planejada, o que muitos duvidam. É claro que a recuperação vai manter Kate afastada de suas obrigações reais até depois da Páscoa, ou seja, quase 3 meses. Apesar de ter recebido alta 13 dias após a internação, os detalhes específicos dessa cirurgia não foram divulgados. Apenas foi confirmado que não se tratava de câncer. A própria Kate manteve a cirurgia em segredo. Muitas fontes afirmam que ela escondeu tudo tanto do público quanto dos próprios amigos e familiares, o que surpreendeu a todos. Não tem como não achar tudo isso muito bizarro. Pouco tempo depois da alta de Kate, o Palácio de Buckingham anunciou que o rei Charles havia sido operado de uma próstata aumentada. Durante esse procedimento, foi descoberto que ele tinha uma forma de câncer. Obviamente, não disseram qual tipo de câncer era ou em qual estágio estava. O rei Charles começou seu tratamento e teve que pausar várias de suas atividades públicas, o que deixou o mundo inteiro teorizando sobre o que poderia estar acontecendo com o rei da Inglaterra. Além de Catherine e Charles, outros membros da realeza também já estiveram nessa mesma situação. A próxima membro da família real que vamos falar agora é uma figura bastante controversa, principalmente aqui neste canal, Meghan Markle e sua depressão. Como sabemos, Meghan afirmou durante sua entrevista com Oprah que passou por uma severa depressão enquanto era membro ativo do palácio. Ela chegou a um ponto em que não queria mais estar viva e não recebeu ajuda de absolutamente ninguém, nem mesmo de seu marido. Ela também alegou que possivelmente o palácio queria manter seu estado mental em segredo, mas o motivo também não sabemos. Tenho que admitir que Meghan Markle não me passa nenhum tipo de confiança. Suas mentiras já foram desmascaradas tantas vezes que é difícil acreditar em qualquer coisa que ela diz. No entanto, não podemos negar que a depressão não escolhe rosto e pode acontecer com qualquer um, até mesmo com pessoas mais mesquinhas e mentirosas como Meghan Markle. Não ficaria surpresa se a realeza tentasse abafar o caso soubessem que ela estava realmente depressiva, principalmente por medo de serem apontados pela mídia como responsáveis pelo estado de saúde dela. Ainda assim, nunca saberemos a verdade. Outro membro que teve muitos problemas de saúde foi o rei George I, que reinou na Grã-Bretanha entre 1760 e 1820. Ele governou durante um período especialmente tumultuado da história britânica, que incluiu a perda das colônias dos Estados Unidos após a vitória americana na Guerra Revolucionária. Além dessa derrota, o reinado dele também foi marcado por uma variedade de doenças físicas e mentais. Em 1788, o rei sofreu o primeiro de 4 recorrências de uma misteriosa doença que provocou uma série de sintomas aparentemente desconexos, incluindo comportamento imprevisível, dor abdominal, um metabolismo acima do normal e até delírio. Os médicos da época ficaram perplexos e os tratamentos recomendados incluíam até o uso de camisa de força, que certamente não o ajudaram. Apesar dos esforços do Palácio de Buckingham para manter isso em segredo, rumores sobre o comportamento perturbado e bizarro de George eventualmente vazaram, levando a sua reputação como o chamado Rei Louco. Embora nunca saibamos com certeza qual era a doença do rei George, teorias incluem porfiria, uma doença genética que afeta a produção de heme no sangue, e transtorno bipolar. Outro exemplo é o rei George VI, que era um fumante ativo. Isso resultou em vários problemas médicos em seus últimos anos de vida,
incluindo uma artéria bloqueada em uma de suas pernas e câncer de pulmão. Embora hoje em dia todos saibam que o problema do rei falecido era câncer de pulmão, na época seus médicos mantiveram isso em segredo, não apenas do público britânico, mas também do próprio rei e de sua família. É bizarro pensar nisso, mas é a realidade. A princesa Margaret, irmã mais nova da rainha Elizabeth I, também teve uma série de problemas de saúde. Ela era conhecida por adorar álcool e ser uma fumante assídua, chegando a fumar impressionantes 60 cigarros por dia. Durante os anos que antecederam sua morte em 2002, aos 71 anos de idade, ela foi continuamente atormentada por problemas de saúde, incluindo hepatite e vários derrames. Os problemas de saúde que Margaret teve mais tarde na vida acabaram se tornando conhecidos por todos, mas as dificuldades que ela teve com a saúde mental eram sempre mantidas em segredo. Em um livro chamado Elizabeth, uma biografia de Sua Majestade a Rainha, a autora alegou que Margaret sofreu uma profunda depressão durante os últimos anos de seu tumultuado casamento com Anthony Armstrong Jones. De acordo com o livro, Margaret disse a uma amiga que queria se jogar da janela de seu quarto. A amiga ficou tão preocupada que contou à rainha, mas a resposta da rainha foi que não estava muito preocupada e informou à amiga que o quarto de Margaret era no térreo. Em seu livro Elizabeth e Margaret, o autor Andrew Morton disse que os membros da realeza habitualmente encobriam todos os problemas de Margaret, pelo menos os relacionados à depressão. Ele escreveu: "Vamos encarar, a princesa Margaret era uma pessoa deprimida e, na família real, não é permitido estar deprimido." Outro acontecimento importante foi o parto arriscado da duquesa Sophie em 2003. Quando ela, esposa do príncipe Edward, teve a filha do casal, Lady Louise Windsor, muitos não sabem o quão perigoso e arriscado foi o parto para a mãe e para a filha. Sophie entrou em trabalho de parto prematuro, com 36 semanas, e teve um problema sério com a placenta, que se deslocou do útero, causando uma grande perda de sangue. Ela precisou fazer uma cesariana de emergência e entrou em estado de inconsciência devido à perda de sangue. Dizem que ela ficou a 15 minutos da morte, mas sobreviveu graças a várias transfusões de sangue. O príncipe Edward, que estava fora do país, voltou correndo para Londres para ficar com ela. Os relatos afirmam que ele ficou traumatizado ao descobrir que elas quase morreram. O interessante é que essa história só foi conhecida pelo público muitos anos depois, e não foi o palácio que contou. A família real britânica também foi afetada pela pandemia do Covid-19. O príncipe Charles foi o primeiro a testar positivo para o vírus, seguido pelo príncipe William. Apesar de Charles ter compartilhado publicamente sua experiência com o vírus, William optou por não revelar sua luta contra o Covid naquele momento. Apesar de seu caso ter sido mais sério, ele disse depois, durante um evento público, que havia decidido manter isso em segredo porque não queria causar preocupações ao público, já que muitos problemas importantes estavam acontecendo no mundo todo naquele momento. O público não ficou sabendo que William havia sido infectado pelo vírus e muito menos sobre a gravidade de seu estado. Segundo uma fonte citada pelo The Sun, William foi bastante afetado pelo vírus e teve sintomas severos, como dificuldade para respirar e comprometimento dos pulmões, o que naturalmente causou grande preocupação entre todos os seus familiares. Após se recuperar, William divulgou uma foto dele recebendo sua primeira dose da vacina como um forte apoio à vacinação. No caso do príncipe Philip, a situação foi ainda mais extremada. Em janeiro de 2021, Philip foi hospitalizado após se sentir indisposto por alguns dias. Um porta-voz do Palácio de Buckingham declarou que sua internação no hospital era uma medida de precaução. Ele permaneceu internado por 4 semanas, durante as quais foi tratado por uma infecção e submetido a um procedimento para uma condição cardíaca. Menos de um mês após a saída do hospital, o príncipe Philip faleceu aos 99 anos. Apesar de não ser extraordinariamente suspeito o falecimento de um homem idoso semanas antes de completar 100 anos, o que choca é o fato de o palácio fazer parecer que está tudo bem e era tudo por precaução, quando na verdade o príncipe estava claramente morrendo. Eu particularmente acho muito bizarro. A rainha Elizabeth, aos 95 anos, era retratada como sendo saudável e muito em forma para uma mulher dessa idade. Mas nunca saberíamos quanto dessa percepção pública comum era realmente verdadeira. Isso foi levantado em questão em 2021, quando,
De última hora, a rainha decidiu adiar um compromisso que ela tinha na Irlanda do Norte. Segundo o comunicado do palácio, o adiamento foi apenas por precaução, para que ela pudesse descansar. No entanto, notícias surgiram depois de que, na verdade, a rainha estava hospitalizada. Apesar do comunicado dizer que estava tudo bem, isso deixou o povo britânico indignado. Em seu livro Elizabeth, um retrato íntimo, o autor afirmou que tem boas fontes de que, nessa época, a rainha já tinha sido diagnosticada com câncer nos ossos e que isso havia sido mantido em segredo pelo palácio. O segredo de sua saúde debilitada foi muito bem guardado, mas ela estava na verdade muito doente por muito mais tempo do que a maioria das pessoas sabia. Sem contar a questão dos dedos inchados do rei Charles. Já tem muito tempo que vemos na mídia notícias sobre o que poderia ser esses tais dedos inchados. Eles nunca foram muito claros sobre isso, mas muitas pessoas afirmam que pode estar relacionado ao diagnóstico de câncer recente do rei. Mais uma vez, nunca saberemos porque o palácio não é transparente. É só lembrar do tempo da Idade Média, quando os monarcas queriam passar essa imagem de santidade, como se fossem realmente pessoas santas e perfeitas, considerados por alguns até como deuses. Acho que em partes isso nunca realmente mudou. Então, pessoal, deixem nos comentários o que vocês acham da decisão do palácio de sempre manter o estado de saúde de seus membros bem escondido. Vocês acham que eles deveriam ser mais abertos com o público devido ao seu status de figura pública? Ou acham que eles têm direito à privacidade e não precisam contar nada a ninguém? Não esqueçam de deixar o seu like nesse vídeo, por favor. Se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos e,